Pessoal, sem mais delongas, vamos conversar com Guilherme Mello, que nos dá o prazer da sua presença, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Secretário, muito obrigada por voltar mais uma vez ao mercado aberto. Quero começar te perguntando sobre o pacote de socorro anunciado para os setores atingidos pelo tarifaço. Ainda falta a regulamentação, uma série de portarias dizendo quais serão os critérios de elegibilidade, que empresas terão direito a essas linhas de crédito e, principalmente, definir prazo, carência e juros dessas linhas de crédito, e o martelo será batido pelo Conselho Monetário Nacional, imagino que essa semana ainda. Então, quero que o senhor nos adiante, se puder, com alguns exemplos práticos de quem terá direito a essas linhas de crédito e mais ou menos a taxa de juros que deve ser cobrada. A Selic está muito alta, 15%. Eu conversei com os setores atingidos, tem gente que fala em linha de crédito de 6%, outros que falam em juros de 8%. Isso é factível? Primeiro, bom dia, prazer estar aqui com você e com seus espectadores. Amanda, essas definições devem sair realmente essa semana. Nós estamos trabalhando e finalizando tecnicamente tanto os votos no Conselho Monetário Nacional quanto as portarias e as medidas infralegais necessárias para regulamentar as linhas de crédito que nós anunciamos com a medida provisória. Então, isso essa semana deve avançar. Claro que as decisões cruciais sobre quem terá prioridade, quem será nível, quais serão as taxas de juros das linhas de crédito, vão depender de uma última conversa entre os ministros, o presidente, e nós estamos prontos para ainda hoje ou amanhã levar isso para os ministros e fechar essas medidas infralegais. O que é importante deixar claro, essas linhas de crédito, elas têm uma diferença em relação a linhas de crédito tradicionais. Por quê? Primeiro, porque elas têm um foco. Elas não são para qualquer empresa. Elas são para empresas que foram afetadas pela tarifação americana. Então, essa tarifação adicional que chegou a 50%. Em segundo lugar, porque ela conta com uma origem de recursos mais barata. Ou seja, se um banco vai dar um crédito, quando ele pega dinheiro, capta dinheiro para emprestar, ele capta algo muito próximo da Selic, né? Nós fizemos a utilização do Fundo Garantidor de Exportações para viabilizar que o custo desse dinheiro possa ser, né, inferior ao custo da Selic, o que, obviamente, implica em taxas de juros mais baixas a quem for tomar. Por isso que é uma linha muito especial, muito particular de crédito. É uma linha voltada para um público específico, com uma taxa de juros mais baixa que aquelas que você vai encontrar no mercado. Mas, secretário, mais baixa quanto? Cerca de metade da Selic? Só para a gente ter uma ordem de grandeza, de quanto a gente está falando? Veja, aqui o custo do crédito final, ele envolve uma série de variáveis, né? Um deles é o custo da fonte de recursos. Esse, nós temos um maior controle, digamos assim. O Conselho Monetário Nacional pode falar, olha, o uso desse recurso aqui vai custar 5, 10, 3, 20% ao ano. Ele pode definir o custo do recurso desse fundo. Agora, existem outras coisas que se somam ao custo do recurso quando você está falando de crédito. Por exemplo, o que a gente chama de spread, né? Os custos administrativos das instituições financeiras, o risco do cliente. Então, conforme o cliente tem um perfil de risco mais elevado, o banco também cobra um spread, ou seja, uma diferença entre esse custo que nós definimos para a fonte de recurso e a taxa de juros que efetivamente o cliente vai pegar um pouco maior. Então, é muito difícil você, de antemão, dizer qual vai ser a taxa de cada cliente, a taxa final. Você vai, obviamente, ter uma taxa máxima, né, de juros. Isso, repito, ainda vai ser definido pelo presidente e pelos ministros. Mas, uma vez estabelecido isso, algumas questões como perfil de risco, disponibilidade de garantias vão ser fundamentais para você saber qual vai ser a taxa de cada cliente. O que nós podemos garantir
que vão ser taxas muito competitivas, né? É assim e foi assim em outras linhas de crédito que nós operamos. Por exemplo, a linha de crédito para o Rio Grande do Sul, né? Também foi uma linha muito competitiva de crédito, com taxas de juros que chegavam até 10% ao ano, mas muito inferior a qualquer outra taxa de juros que você vai encontrar no mercado, inferior à própria Selic. Tá, então estou entendendo que 10%... tem essa particularidade. Estou entendendo que 10% é uma base aí para vocês, mais ou menos, né, secretário? Se eu estou falando referência... Isso, claro que isso depende muito da decisão dos ministros e também da particularidade das empresas. Eu repito, porque tem empresas que foram mais afetadas. Né? E empresas que foram mais afetadas e têm algum tipo de garantia ou algum acesso à garantia podem ter taxas de juros mais competitivas. Empresas que foram menos afetadas e não têm acesso ou não têm nenhum tipo de garantia vão ter, claro, uma taxa de juros um pouco mais alta. É assim que funciona o mercado de crédito. Mas todas elas, independente de qual for a categoria que essa empresa se coloque, se mais ou menos afetada, ela vai ter uma taxa, posso garantir que ela vai ter uma taxa de juros competitiva nessa nova linha que nós estamos criando. Secretário, como é que o senhor responde às críticas que dizem que esses 9,5 bilhões de reais, né, referentes ao Reintegra, 5 bilhões e 4,5 bilhões para fundos menores, tangenciais ao Fundo Garantidor de Exportação, como é que o senhor responde às críticas de que esse dinheiro ficará fora da meta e poderia ficar dentro da meta, segundo muitos economistas, até porque vocês descongelaram 20 bilhões de reais em recursos no mês passado, no último relatório bimestral de receitas e despesas? Por que não incluir esses 9,5 bi na meta e contingenciar alguns recursos para ministérios, como foi feito no mês anterior? Ou mesmo usar a banda da meta, né, de 0,25 mais, 0,25 menos. É para isso que ele existe, para contemplar fatos emergenciais como o tarifaço. Bom, essa questão foi feita durante a coletiva com os secretários e foi plenamente respondida pelo secretário Bruno Moretti. Nós temos aqui também uma questão de tempo, certo? Além de tudo, né? Quando nós temos um espaço, digamos assim, até o limite da meta, que é inferior a esses 9,5 bi, né? A partir do momento que se você fosse fazer isso por dentro da meta, você teria que rodar um novo relatório bimestral que leva tempo, né? Ou esperar o próximo relatório bimestral, que vai ser daqui a alguns meses, e você não conseguiria fazer isso antes. Então, por uma questão de celeridade também, foi decidido que essa saída, que foi, repito, sugerida e até colocada pelo TCU em recente entrevista de ministros, sobre a possibilidade de, em casos excepcionais como esse, você ter esse que a gente chama de waiver e colocar isso fora da meta. Exatamente porque você está diante de uma situação emergencial, uma situação que exige velocidade, que exige uma resposta rápida para que você atenda as empresas. Então, se você pensar, né, o dia 6, que foi o dia do anúncio da efetividade das medidas, né, que foi a partir daquele dia que nós soubemos realmente quais medidas iam ser tomadas, porque até então, em muitos casos, às vezes na véspera da implementação houve mudanças. Então muita gente perguntou, por que vocês não anunciaram antes? Porque a gente não tinha como anunciar algo que a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, porque o histórico dessas decisões do governo americano é bastante volátil. No caso chinês, por exemplo, menos de 24 horas antes da implementação foi adiada a implementação das tarifas. Então, nós esperamos, uma vez definido o que seria feito, em 4 dias úteis, né, nós construímos a medida provisória e o PLP que estão no Congresso Nacional. Secretário, e agora, já uma semana depois, nós vamos anunciar as medidas infralegais. Tá certo, secretário. Eu só vou acelerar um pouquinho aqui as perguntas, porque infelizmente nosso tempo é muito, muito curto. Eu gostaria que fosse maior. Mas a gente abriu esse programa falando sobre as projeções de inflação, né? Caindo no Boletim Focus, IPCA veio abaixo do esperado, IBCBR na linha, indicando uma desaceleração da atividade econômica, tudo em linha
com o previsto, né? A economia desinflacionando e desacelerando. Vocês pretendem rever a projeção de meta de inflação para esse ano? E o senhor acha que já temos um horizonte de tempo, talvez até o final do ano, que sinalize que o Banco Central poderá começar a cortar juros? O senhor já vê espaço para isso? Veja, a nossa projeção de inflação para esse ano já era menor que a projeção do mercado. Nós já estávamos enxergando um processo desinflacionário à frente, agora no segundo semestre, tanto em decorrência de uma desaceleração da atividade econômica decorrente dos efeitos defasados da política monetária, quanto também como reação à valorização cambial que nós temos visto desde o início do ano, né? Eu lembro que no final do ano, as pessoas, muitos analistas de mercado, achavam que o dólar podia chegar a 7, ou 6 alto, né? Muito acima de 6, e nós sabíamos que a situação no Brasil não era aquela. Você tinha tido um momento de estresse, né? No final, principalmente em dezembro, decorrente de problemas comunicacionais, tanto também um momento muito tradicional de saída de dólares do Brasil, mas que aquilo iria voltar. E voltou, de fato voltou. O câmbio hoje está na casa de 5,40, um patamar bastante valorizado em relação não só ao que começou o ano, como em relação a outros momentos da história recente. E a desaceleração vai trazer essa inflação entre 4,5% e 5%, essa é a nossa projeção. Ainda não projetamos que nesse ano seja possível cumprir o teto na meta. Isso vai acontecer provavelmente no início do ano que vem, tá? No acumulado de 12 meses. Porém, não descarto, a depender de como se comportar a economia daqui até o final do ano, que a gente consiga ter uma surpresa positiva e cumprir a meta ainda este ano. E sim, obviamente que a partir do momento em que a inflação desacelera, a economia desacelera, e as projeções de inflação, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, começam a cair, isso vai ser levado em conta pelo Banco Central para tomar a sua decisão de quando iniciar um eventual ciclo de redução da taxa de juros. Uhum. Tá certo. O orçamento do ano que vem, né, secretário, deve ser enviado ao Congresso até o final de agosto. O mercado está bastante cético em relação ao cumprimento da meta, que é de superávit de 0,25 no ano que vem. Nesse ano já dá como certo, garantido que vai cumprir a meta zero, mas o problema seria no ano que vem, até porque eles relatam que para conseguir cumprir a meta tem sido necessárias receitas extraordinárias. O senhor, todos os anos, né, o senhor vê como possível cumprir a meta no ano que vem? E qual a diferença, né, nas projeções de vocês em relação ao resto do mercado que acha que ainda haverá um déficit considerável? O que vocês vão levar em consideração para cumprir essa meta do ano que vem? Por exemplo, as receitas extraordinárias, leilão de óleo, de petróleo, isso vai ficar para esse ano ou pode ser empurrado para o ano que vem? Amanda, desde 2023 o mercado não acredita que nós vamos cumprir metas, nem fiscais, nem de inflação e nem que o Brasil iria crescer. Isso não é novidade para nós, né? E vou lembrar que em 2023 o mercado esperava um crescimento de 0,8% do PIB, cresceu 3,4%. Esperava uma inflação próxima a 6%, foi abaixo de 5%. Esperava uma dívida PIB próxima a 80%, ficou em 74%. Então, os erros são recorrentes, né? E essa desconfiança, que eu entendo como natural, seja por motivos ideológicos ou por olhar o passado recente do Brasil e projetar isso para frente, né, faz com que as pessoas desconfiem do que está sendo entregue. A verdade, mas, secretário, deixa eu só te interromper um minuto. Te interromper um minuto, é porque vocês têm recorrido consistentemente a receitas extraordinárias. Então, para cumprir a meta, tem que ter um IOF aqui, depois tem que ter uma MP ali, taxando bancos. IOF não é receita extraordinária. É uma receita... IOF não é receita extraordinária. De fato, mas assim, vai aumentar o que vocês têm de receita, vocês precisaram recorrer a isso, é um recurso, um mecanismo, né, para aumentar as receitas, mas as despesas continuam aumentando muito acima das receitas.
Vocês precisariam aumentar muito as receitas, tem gente que faz conta na ordem de 150 bi por ano para dar conta do aumento de todas as despesas e estabilizar a dívida. Mas, Amanda, vamos lá. Nós criamos uma regra fiscal que limita o crescimento da despesa a 2,5% do PIB. E nós estamos cumprindo rigorosamente essa meta fiscal, essa regra fiscal. Por quê? Porque quando a despesa cresce mais que 2,5% do PIB, não, desculpa, um ritmo de crescimento de 2,5%, certo? Quando a despesa cresce acima de 2,5%, o que nós fazemos? Nós fazemos bloqueios. O que isso quer dizer? Se tem alguma despesa que está crescendo muito e puxando a despesa total para crescer acima de 2,5% em relação ao ano anterior, nós bloqueamos outras despesas. E isso aconteceu no ano passado e está acontecendo esse ano. Já há bloqueios. Então, essa ideia de que a despesa está descontrolada não tem base na realidade, porque aí ela está controlada dentro do arcabouço. É que aí os gastos discricionários ficam muito comprimidos, e a partir de 27, quando voltam os precatórios para a meta, então não é o arcabouço não para em pé. Crescendo. Então, aí não é uma questão que a despesa está crescendo mais que 2,5%, porque as pessoas falam, está gastando muito, não é verdade. Está gastando exatamente o que o arcabouço prevê. Aí a questão é de composição das despesas, o que é obrigatório e o que é discricionário. Então, a crítica não pode ser o governo está gastando muito, a despesa está crescendo muito. Não, não é isso. O governo está gastando o que está no arcabouço. O que está acontecendo é que algumas despesas obrigatórias têm crescido acima do que poderiam. Isso vai piorando a composição da despesa. Final do ano passado, nós aprovamos uma PEC e 2 projetos de lei exatamente para atacar essa questão do crescimento maior das despesas obrigatórias. E, lembrando só que a questão dos precatórios, que é uma herança nossa, né, do governo anterior que deu calote nos precatórios, nós vamos endereçar agora com a PEC 66. É um dos temas que a PEC endereça para resolver esse problema ao longo do tempo. Então, nós aprovamos no final do ano passado uma PEC e 2 PLPs para resolver o problema das despesas obrigatórias. Estão propondo agora, discutindo com o Congresso, uma PEC para resolver o problema dos precatórios. E quanto às receitas, nós falamos desde o início. É o seguinte, nós estamos fazendo o que a gente chama de um ajuste fiscal inteligente, um ajuste fiscal justo, que é o seguinte, ao invés de você cortar daqueles que mais precisam e mais dependem do Estado, nós finalmente, pela primeira vez na história, estamos cobrando imposto de quem não pagava, quem é muito rico e não pagava. Isso gera resistências? Evidentemente, no Brasil isso nunca aconteceu. Não à toa o país é um dos países mais desiguais do mundo, porque rico não paga imposto. Agora, é a única forma de se fazer um acerto das contas públicas com crescimento econômico e justiça social. Outras formas já foram tentadas e deu no quê? Baixo crescimento, alto desemprego e piora da desigualdade. Secretário. O que nós estamos vendo agora é o contrário. É um ajuste com todas essas coisas positivas. Crescimento alto, desemprego na mínima e desigualdade caindo.